A gente vai realmente fazer uma abertura normal que a gente faz todo episódio? Eu não sei. A gente pode começar que nem pauta fria, né? A gente começa conversando e aí finge que tá tudo dando certo. Tudo bem, pode ser. Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é David, estudante de Física que faz licenciatura e bacharelado, e hoje eu estou aqui com meu caríssimo Guilherme Aragão. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caríssimos e minhas caríssimas ouvintes. Este episódio vai ser um pouquinho diferente dos episódios que nós normalmente fazemos para esse maravilhoso podcast, que é esse maravilhoso projeto que a gente resolveu botar a cara a tapa e fazer. Hoje, no momento, não no caso quando a gente está gravando o episódio, mas quando vocês estão ouvindo esse episódio, é oficialmente o Dia do Físico, que pela primeira vez é uma data nacional reconhecida pela legislação. Exato, não existia físico antes disso. Não existia Só a partir físico. de hoje. Hoje temos você físicos. oficialmente pode ser um físico. Então, em homenagem a isso, a gente pretende fazer um episódio temático envolvendo uma comemoração, de certo modo, para comemorar o Dia do Físico e, de certo modo, dar início a uma tradição da física, do podcast do Fisiamigs, que é todo feriado, toda data relevante, nacional ou internacional, a gente fazer um episódio temático voltado exclusivamente para esta área. Então, a ideia do podcast de hoje é fazer uma série de perguntas ou discussões, o que quer que seja, relacionado ao Dia do Físico. Então, a ideia desse episódio e de episódios futuros é transformar isso numa espécie de tradição para o podcast do Fisiamigs, na qual toda data comemorativa, feriado, alguma coisa que seja pertinente, a gente grava um episódio temático que fuja do padrão dos nossos episódios, voltados exclusivamente para essa área. Correto, meu querido David? Corretíssimo. E hoje nós vamos fazer o quê? Nós iremos entrevistar aqueles físicos mais importantes, aqueles que sem eles nós não estaríamos aqui. Nós dois. Então, você quer começar ou eu começo? Você pode começar, meu caríssimo. Perfeito. Então acho que a gente pode começar com uma pergunta temática e comum, que eu acho que todo físico deveria se fazer, pelo menos uma vez na vida. Por que você tá fazendo física, man? Com tanta coisa melhor pra fazer. Você podia estar fazendo engenharia, Pois né? é. Poderia estar ganhando mais dinheiro, mas não, você optou por fazer um curso que é difícil, que não paga bem e que acaba com sua sanidade mental. Mas Perfeito. eu juro que vai ter prestígio no final. Em algum momento. Espero. Espero. Mas enfim, por que você decidiu, por que o pequeno David Cook decidiu fazer física? Foi engraçado porque eu fiz o curso técnico do IFBA e eu fiz eletrotécnica e normalmente as pessoas do IFBA se sentem, quando terminam a eletrotécnica, elas se sentem muito coagidas a irem fazer engenharia elétrica. Parece ser uma coisa natural, assim, uma progressão natural. E eu, de fato, eu acreditava que eu queria fazer isso até eu fazer o estágio em eletrotécnica e perceber que eu não queria aquilo para minha vida toda, Perfeito. entende? Na verdade, eu entrei aqui em física pensando só em fazer licenciatura, porque eu pensei, poxa, se é para eu passar a minha vida toda fazendo uma coisa, que seja uma coisa que ela é diferente todo dia, que eu possa ficar falando, que eu possa ficar me movendo, que eu possa ficar batendo cabeça para pensar em um jeito melhor de batendo cabeça para pensar num jeito melhor de passar um assunto para alguém, entende? Isso é uma coisa que é um desafio todo dia diferente. E eu gostava muito dessa ideia, e eu ainda gosto, de fato. Então, eu acho que foi por isso, esse foi o motivo que me fez escolher física. É um motivo bonito. Meu caríssimo Guilherme, a pergunta que eu tenho para você é, você já se arrependeu em algum momento? Todo dia? Todo dia. Todo final de semestre. Todo final de semestre eu estou lá olhando pro teto pensando, nossa. Rapaz, eu acho que, não é arrepender de fazer o curso, mas de arrepender de algumas escolhas que eu tomei por conta do curso. Porque existe pra quem, assumindo que alguns dos nossos ouvintes não fazem parte explicitamente do curso de física, existe uma certa tradição, não necessariamente boa no curso de física, de que normalmente sempre entram uns 40 a 50 calouros, e desses 40 a 50 calouros, 45 deles vieram fazer o curso porque assistiram Cosmos e gostam de astronomia e astrofísica. O pequeno Guilherme, de 18 anos, foi um deles, sabe? E aí, ele chegou assim, falando, não, porque eu vou ser que nem o Carl Sagan, porque o Carl Sagan é muito legal, ele é estiloso, você vê a roupa do Carl Sagan. É muito estiloso. Ele é muito Aquele bonito. cabelo é muito bonito. É, realmente. E aí, eu falei, vou ter que ser o Carl Sagan, não tem como. Comprei livro de astronomia, de astrofísica, eu tenho os livros do Stephen Hawking, eu tenho o livro do Neil deGrasse Tyson falando sobre astrofísica, não li, porque em um dado momento eu percebi que, não era exatamente o que eu queria fazer, sabe? Eu acho que todo mundo percebe isso em algum momento do curso. E aí eu pensei, será que vale a pena continuar no curso? Será que vale a pena
estar aqui. E aí, além disso, eu acho que isso é uma coisa que nós temos em comum, porque a gente tem um pequeno acontecimento curioso na nossa graduação, que a gente entrou em 2020, no começo de 2020. E a gente chegou assim e falou, não, porque vamos cursar física, vai ser legal. A gente teve 2 semanas de aula, foi muito bom, ia ter uma calorada na semana seguinte, a gente falou, nossa, vai ser incrível. E aí vieram, não, porque tá tendo um certo probleminha aí, os jornais começaram a noticiar, né, que tá tendo uma paradinha aí de um problema, que chama Covid. E aí, mas aí tá suave, vai durar só uma semana, a gente vai parar as aulas por uma semana, e depois de uma semana a gente volta. E aí foi um ano, sabe? Então, tipo, durante esse longo período, a gente ficou pensando por muito tempo. Aí a gente teve um período parado, depois a gente teve aula online, Isso. mas pra voltar pro presencial mesmo, foi só em 2022, não foi, Devo cara? admitir que nesse período aí eu pensei, tipo, realmente tá valendo a pena, assim, sabe? Tá, não, Essa aula online aqui não tá... não tá legal, não tá legal. Mas aí eu acho que, tipo, em dado momento, a gente vai descobrindo, e depois que eu voltei, eu comecei a ter mais contato com outras áreas. Eu acho que hoje eu gosto do que eu faço, apesar de ter muitos problemas com a física no geral, e com a maneira como a física é trabalhada nesse curso. Eu gosto do curso, eu gosto das áreas que eu trabalho, eu gosto desse projeto. E acho que, inclusive, essa é a pergunta que eu queria fazer com você. Eita, lá vamos. Porque, tipo, tudo bem, você entrou em licenciatura, você entrou pra fazer a licenciatura pra ensinar as pessoas, e aí você foi pra divulgação científica. Exato. E eu queria saber, tipo, como é que foi. Primeiro, por que você resolveu aceitar participar desse projeto que a gente tá fazendo agora? E como é que é pra você participar desse projeto? Como já diria, Climério. Cara, não é tão simples assim. Brincadeira, essa análise é um pouco complicada no sentido que, quando eu entrei em licenciatura, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no PIBID. Para quem não sabe, o PIBID ele é o Programa de Iniciação à Docência, que é mais ou menos o primeiro contato do estudante da licenciatura com a sala de aula de fato, né? Você não dá aula efetivamente, você está só acompanhando um professor e fazendo ações, enfim, é super legal. Mas no que tange a parte de divulgação científica, eu também tive um contato muito grande de divulgação científica, mas não foi com o Cosmos, foi com a parte do Nerdologia, pelo menos o Cosmos. Muito bom. O Cosmos, eu já tinha visto alguns episódios soltos, mas não tinha mexido tanto comigo quanto Nerdologia. Então, pra mim, em poder fazer um trabalho de divulgação científica, aqui no Fiz Amigos, principalmente com a parte do Instagram, com a parte do Spotify, era unir aquilo que me motivou a fazer física e o meu amor por física. Então, é o melhor dos dois mundos pra mim. Aí eu tenho uma pergunta polêmica pra complementar. Ai, meu Deus. Qual é o melhor episódio em termos de... Qual foi o convidado que você mais gostou de gravar no podcast do Fiz Amigos? Que eu mais gostei de gravar... Considerando que no momento desse episódio, no momento da gravação desse episódio, o último episódio que a gente gravou, se eu não me engano, por ordem de cronograma de que vai sair, foi o de Juliana Pombo. Eu acho que foi com a Gabi. Foi com a Gabi Weber. Perfeito, eu gostei muito também. É muito boa. Ela foi muito gentil com a gente. A gente ainda tava no começo, assim, eu acho que se ela não é o segundo, ela deve ser o terceiro episódio que a gente gravou. Ela foi uma pessoa super, super que abraçou a gente. Ela deu, a entrevista dela é maravilhosa mesmo, assim. Eu juro a você que eu terminei a entrevista muito feliz, muito satisfeito com o trabalho que a gente fez. Eu gostei bastante, de verdade. E você, qual foi a pessoa que você mais gostou? É porque aí vai parecer enrolação da minha parte, mas eu ia dizer a mesma coisa. É porque, tipo, tem um pedaço daquele podcast que mexeu muito comigo. Porque, tipo assim, no geral, entrevistar as pessoas tá sendo uma experiência muito legal, porque a gente tá, pelo menos da minha parte, o que eu tento fazer no podcast é sempre deixar a pessoa falar o máximo possível sobre o que ela quiser falar, tentar sempre conduzir a pessoa a abranger mais os assuntos, deixar mais aberto e tudo mais. E a gente teve muitos episódios interessantes no sentido de pauta, que fugiram muito da pauta, porque, tipo, explicando rapidamente, a gente escreve uma pauta, a gente manda a pauta pro convidado ou pra convidada, espera ele ler, vê se ele ou ela aprova as perguntas e a gente faz as perguntas. Só que de vez em quando a gente costuma fazer umas perguntas que saem da pauta, porque às vezes o convidado sai da pauta, mas o assunto que ele traz é muito interessante e faz a pena a gente inserir, estimular ele a falar um pouquinho mais sobre isso. E teve um pedaço em específico da Gabi, que ela fala sobre... Eu não lembro exatamente qual foi a pergunta que a gente fez, mas foi uma pergunta sobre hobby e trabalho. Sim.
que a ideia era perguntar pra ela se... Eu acho que essa pergunta nem tava na pauta, não lembro se foi você, se foi eu, se foi a Alicia que fez a pergunta, mas era uma pergunta sobre... Porque ela tinha comentado sobre gostar muito de jogar RPG pra poder transparecer, relaxar nas horas vagas e tudo mais. E a gente tinha perguntado sobre isso, sobre a ideia de você pegar essa parte de coisa da sua vida, que é a parte do hobby, e tentar trazer e linkar ainda com o trabalho. Enquanto aluno de licenciatura, durante muito tempo da minha vida, o que eu pensei enquanto ensinar de uma forma legal, seria justamente trazer o contexto de diversão, que é algo que me divertisse, ou divertisse os estudantes, pra aula. Sim. E ela virou pra mim e falou, faça isso não, vai dar errado. E aí, tipo, eu falei, como assim? Não, porque se você mistura o hobby com o seu trabalho, o seu hobby acaba virando um trabalho e você perde o hobby. E aí, tipo, na minha cabeça isso mexeu muito comigo em muito sentido. Foi muitas ideias boas que eu tinha tido sobre ensinar, que eu peguei e falei, melhor não. Agora que eu parei pra pensar, realmente... Talvez não seja uma boa ideia. Agora uma pergunta que eu gostaria de fazer pra você, Guilherme. Meu Deus. Qual foi a matéria de física que você falou, não, isso aqui é uma maravilha? O que você fez até agora? Você falou, não, realmente, isso aqui é o que eu queria. Não, tipo assim, tiveram algumas. Mais especificamente, eu acho que tiveram 2 matérias que foram muito boas com relação a isso, que me fizeram pensar bastante sobre... Tem 3, na verdade, mas eu particularmente o que eu mais gostei foram 2 específicas, que são 2 matérias muito parecidas, que é Projetos Modelos A e Laboratório Didático de Extensão, que essencialmente a proposta da matéria é a mesma. Você vai sentar, estudar formas de você elaborar experimentos didáticos, no caso experimentos para ensino, e tentar construir um desses experimentos. E, tipo, eu acho que as 2 matérias me foram muito positivas porque foi a primeira vez, pelo menos que eu me lembro no curso, que o professor chegou pra mim e falou, você tem que fazer isso aqui, faça. E aí, tipo, eu tinha que fazer, sozinho. E não era, tipo, resolver uma conta, não era, tipo... Porque, pô, a gente já fez matéria de experimental, só que todas as matérias de experimental que a gente fazia tinha um relatório, tinha um roteiro pra gente seguir. Até, como é que é o nome? Laboratório de Estrutura da Matéria, que é uma matéria de experimental que é mais aberta no termo de como você vai fazer a coisa, tem um roteiro pra você seguir. Isso daí não tinha. E aí, tipo, o professor só falou. Pô, no caso de laboratório de didática de extensão foi ainda pior não, foi ainda mais interessante, porque ele deu um prazo, porque, tipo, a gente acabou fazendo a matéria no semestre passado, que foi em 2023.2, que eu fiz a matéria, e o semestre casava bem certinho na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e a gente tinha sido chamado para apresentar os projetos que a gente fizesse na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia lá no Parque da Cidade. Então, tipo assim, o professor chegou na sala e falou, vocês têm que elaborar um experimento, a gente discutiu sobre maneira de fazer experimento, como você usava o experimento para ensinar física e tudo mais, e ele falou, vocês têm que fazer um experimento, vocês têm todo dia para fazer o experimento, o que vocês vão fazer? Não sei, mas tem isso aqui que a gente pode trabalhar, e ele apresentou várias opções, e aí a gente podia fazer o que a gente quisesse, velho. Tipo, eu tive um problema até grande na matéria, porque tinha tanta coisa que eu queria fazer que eu não conseguia decidir uma coisa para fazer. No final dessa apresentação, você fez o quê? Sobre que tema? Eu não fiz sozinho, fiz em grupo com outras 3 pessoas que estavam na matéria, mas a gente acabou trabalhando com energias renováveis. Aí nosso experimento, a gente queria fazer uma coisa bem visual, então a gente montou uma maquetezinha, e aí a maquete tinha 3 ou 4 cidades ou casinhas que a gente construiu, e aí a ideia é que cada casinha estava ligada a um poste, e cada um dos postes ligava com algum tipo de energia renovável diferente. Então a gente tinha uma mini plaquinha solar que a gente colocou no telhado de uma das casas, a gente tinha uma roda d'água que a gente construiu para poder gerar energia hidrelétrica, a gente tinha uma roda d'água que a gente construiu, que a gente inclusive imprimiu em 3D para poder gerar energia usando energia hidrelétrica, e a gente tinha uma turbina eólica para poder gerar energia pelo vento. E aí, tipo, a gente apresentou lá, foi até legal apresentar. Acho que essa parte de apresentação também foi muito boa, porque, tipo, vinha bastante estudante, vinha gente de muitas idades diferentes, a gente conversava, tentava explicar, tentava mostrar que aquilo ali era física, tentava trazer o interesse da pessoa. Foi muito divertido. E aí, eu devolvo a pergunta pra você. Qual foi a matéria que você mais sentiu um carinho assim? Eu não sei se foi porque foi a primeira matéria que eu fiz presencialmente, mas eu digo que Física 3 com... Nossa, foi muito bom Física 3. Com o professor Alexandre Gadelha, porque foi foi o primeiro professor, de fato, que eu tive contato depois da pandemia. Sim. E pra mim foi muito incrível, eu achava assim as aulas maravilhosas e eu me sentia maravilhado. Também eu já gostava do assunto de Física 3, que é a parte de eletricidade.
Então eu via muito da questão do aspecto teórico, eu via muito da questão do que eu já conhecia por ter feito o IFBA. E assim, eu achei de verdade, foi pra mim até hoje uma das matérias que eu guardo com muito carinho no meu coração, assim, Física 3. Perfeito. Acho que a gente pode encerrar com mais uma pergunta cada um. Porque eu acho que eu tenho uma pergunta que eu queria fazer que eu acho que é muito importante ser feita, já que a gente está falando de uma data comemorativa do Dia do Físico, que é... O que você espera fazer quando você formar? Tipo, qual é a sua pretensão de... O que você quer fazer enquanto físico? Ai, eu não quero ser desempregado, é só isso. É só isso que eu quero. Eu não quero ser... Brincadeira. Mas eu gostaria muito de terminar a licenciatura e voltar, assim, pro... Gostaria de dar aula no IFBA pra... Eu sinto que eu tenho que devolver a moeda, assim. Bonito. O IFBA me cativou tanto e eu gostaria de cativar essas pessoas, cativar novas pessoas. E gostaria de continuar trabalhando nas áreas de estudo que eu faço agora. Eu estou estudando um pouco de cosmologia na parte de relatividade geral. Perfeito. Eu acho assim uma área incrível que eu gostaria muito de dar continuidade. E se eu puder unir essas duas coisas, para mim assim seria o melhor dos dois mundos. Continuando essa sequência de perguntas, meu caríssimo Guilherme, como é que você contou para sua mãe? Falou assim, mãe, quero fazer física. Qual foi a reação dela? Eu não lembro exatamente direito, mas eu lembro que, tipo, eu lembro muito bem da reação do meu pai, definitivamente isso aí eu lembro. Porque, tipo assim, como você mencionou sobre fazer engenharia, eu ia fazer engenharia. Eu estava, e isso é uma história muito curiosa, porque, tipo, tem um período do SISU, e eu tava inscrito no curso de engenharia elétrica, eu acho. E aí, tipo assim, eu fiquei lá mó tempão, eu tava lá de boa. Quando faltava, tipo, uns 2 dias pro SISU acabar, eu tava sentado sem fazer nada na minha vida e falei, tipo, pô, eu realmente quero fazer isso. Na real, eu não gosto disso tanto assim. Eu lembrei da imagem do Carl Sagan, bonito, e falei, pô, não tem como, né? Pô, não tem como. E aí eu mudei pra... Eu botei lá, mudei pra física. Depois que eu mudei pra física, eu cheguei lá todo tímido no quarto. Eu falei, meu pai, eu mudei o SISU pra física, viu? Ele, você mudou? Eu mudei pra física. Ele olhou assim pra mim com a cara e falou, tá bom. E aí eu saí do quarto e eu estava lá falando, meu Deus, eu vou ser que nem o Carl Sagan. Vai ser incrível, vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. E não foi, né? Não foi. Está sendo. Estamos aqui a passos, De certo modo, tentando chegar nesse nível, né? Começando de algum lado. Mas agora, para finalizar, eu gostaria de fazer essa pergunta aqui. Hoje, dia do físico. Meu caríssimo Guilherme Aragão, o que você quer para o dia do físico? Pergunta complicada, pô. Rapaz, eu acho que, tipo, vou ser um pouco clichê no sentido do que eu quero, porque eu acho que, dada a situação que a gente tá hoje, tanto no país quanto no mundo no geral, no quesito de valorização da ciência, a gente tem um problema muito grande que veio da ausência de valorização da ciência, que são todas essas questões de pseudociência. Eu acho que muito do que a gente faz enquanto trabalho de divulgador científico, quanto do que a gente se esforça para fazer como professor no futuro, pelo menos na minha visão, é tentar mudar essa visão. Não só a visão de que a ciência precisa ser valorizada, como mostrar que a ciência é divertida. Porque, sei lá, estando cursando licenciatura no momento, eu entro numa sala de aula e eu vejo muitos estudantes, não para dar aula explicitamente, mas para fazer carga horária de observação de estágio e tudo mais, que são partes normais do curso de licenciatura. Muito do que eu vejo são estudantes que não gostam de física, que não querem estudar física, que sempre que um professor de física entra na sala, eles já fazem aquela cara feia de ai, vai vir uma matéria chata, que é difícil de passar. E eu acho que não precisa ser assim. Eu acho que muito do que é assim não é culpa dos profissionais que trabalham com isso, mas da maneira como as pessoas veem a ciência. Sim. Eu acho que por isso que divulgação científica é uma coisa tão importante. Porque, tipo, eu não gostava muito de física quando eu fiz física no ensino médio, mas eu gostava de consumir conteúdos de divulgação científica relacionados à física e foi isso que me fez cursar física. Então eu acho que o que eu quero para o dia do físico é tanto eu quanto as outras pessoas ao meu redor que fazem física, principalmente pessoas que estão pretendendo se formar em licenciatura, se esforcem para tentar fazer a física ser mais divertida e mais palpável para todos que a consomem. E aí eu acho que para encerrar, eu devolvo a pergunta para você. Qual é a sua resolução de dia do físico?
Minha resolução do dia do físico é complicado. Você deu uma resposta tão bonita. Eu tava pensando em falar que eu quero menos resistência do ar. Quero mais gases ideais, entende? Não, mas eu gostei muito da sua resposta. Minha resolução para o dia do físico é um convite a todos os nossos ouvintes que tentem ver a beleza que existe na física. Eu acho que a gente acaba, é muito fácil você ver, por exemplo, a beleza na filosofia, você vê a beleza na sociologia, enfim, mas na física ela é muito travada nesse aspecto. E existem discussões assim maravilhosas que podem ser trazidas para a sala de aula, para o estudante, sobre esses tópicos de física mais avançados. A gente não precisa trazer toda a matemática, mas trazer esses tópicos para essas pessoas e para conscientizar elas também sobre essa questão de negacionismo da ciência que veio, como você falou, junto com a pandemia. Eu acho que esses são os meus desejos para o Dia do Físico. E não seremos só nós que irão falar sobre os seus votos para o Dia do Físico. Aqui vão os nossos colegas do Fisi Amigos. Nós fizemos essa pergunta para eles também. E agora vocês vão ouvir. O que esperar do Dia da Física e do Físico? Perguntei ao ChatGPT e ele me respondeu: neste Dia da Física e do Físico, esperamos nos comprometer a divulgar a ciência, a tornar o conhecimento mais acessível a todos. Também queremos fortalecer as colaborações interdisciplinares para inovar e resolver problemas complexos. Estamos dedicados a promover a sustentabilidade através da física, aplicando nossa expertise para enfrentar as mudanças climáticas, mas também nos comprometemos a mentorar a próxima geração de cientistas, oferecendo orientação e inspiração. Além disso, vamos intensificar nossos esforços para promover a diversidade e a inclusão, abordando questões de raça e gênero nas ciências para garantir um ambiente mais justo e igualitário. Por fim, vamos nos manter atualizados com os avanços científicos, participando ativamente da comunidade científica global. Juntos vamos fazer a diferença. Não é mal, mas ainda assim fico com Virginia Woolf, quando escreveu sobre resoluções para um novo ciclo. Não ter nenhuma, para não ser amarrada a elas. Parabéns, físicas e físicos, desde experientes a futuros, pelo seu dia. Vocês sabem, mas no dia 22 de dezembro de 2023, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 14.769, que institui 19 de maio como Dia do Físico. Essa data que é uma alusão ao ano miraculoso de Albert Einstein, 19/5/1905. Então, o que esperar para o Dia do Físico? Eu espero que haja uma maior valorização e visibilidade para os profissionais dessa área, além de promover uma conscientização sobre a importância da física em diversas esferas da vida cotidiana. Com isso, podemos esperar uma celebração de conquistas passadas e uma inspiração para futuras gerações de físicos. No meu ensino médio, que foi meu primeiro contato com a física, eu simplesmente me encantei com esse novo mundo. Fico triste por hoje, amigos, ainda no ensino médio, simplesmente não existir mais a matéria de física na sua grade curricular. Por isso estou fazendo licenciatura em Física, para poder mostrar aos meus futuros alunos como a física é linda e tentar despertar o interesse dessa nova geração pela física. E nesse Dia do Físico, eu espero que o governo invista mais na física para podermos, no futuro, continuarmos nossos avanços e descobertas no campo da física. Eu espero para este Dia do Físico que cada vez mais pessoas gostem da física, que criam interesse nessa área, que mais jovens tenham vontade de cursar física e que principalmente tenham vontade de entrar nessa área de física computacional e entrar na Liga de Física Computacional. Para o Dia do Físico, eu espero que haja valorização do profissional, tanto na área de educação quanto na área de pesquisa, que a ciência seja valorizada e que sua divulgação seja feita de maneira coerente e acessível.
até para ajudar as pessoas a afastarem esse medo, o terror da física, perceberem que ela não é um bicho de 7 cabeças, e sim o contrário, que ela pode ser bonita e muito divertida. Além disso, a divulgação da ciência é muito importante para afastar o mal que estamos enfrentando atualmente, que é a pseudociência. Inclusive, outro dia meu amigo me mandou um vídeo de um cara que deixava entender que o micro-ondas podia causar câncer. Eu achei absurdo, juro que eu fiquei um tempo tentando processar se o que eu tinha acabado de assistir era real, de fato, assim, porque eu realmente não estava acreditando. E o que eu fiz foi responder pro meu amigo, não, amigo. Relaxa. Comer sua marmita quentinha não vai te causar câncer. Pode comer sua comida morninha, esquentada no micro-ondas, em paz. Então, para evitar mais situações como essas ou até piores, é importante democratizar a ciência e valorizá-la. Nesse Dia dos Físicos, eu espero que nossa profissão seja regulamentada e levada mais a sério, principalmente a área de pesquisa. Que nossas horas de trabalho cedidas em prol da pesquisa sejam contabilizadas para a aposentadoria e que a física seja cada vez mais vista como uma opção a se seguir pela nova geração. Nesse Dia do Físico, eu espero uma valorização na nossa profissão, né? Do físico como um todo. Mas vou dar aqui uma atenção especial à área de licenciatura, pois nós sabemos como essa profissão, essa área é desvalorizada aqui no Brasil. Pois para mim os professores são guerreiros que estão lá na linha de frente passando conhecimento, que para mim é uma das coisas mais importantes que existe. E é isso, meus caríssimos e minhas caríssimas ouvintes do podcast do Fiz Amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio especial, mais descontraído e mais tranquilo. A ideia é fazer um evento comemorativo porque a gente acha que essa data é importante, ela merece ser celebrada, pelo menos para nós físicos e físicas que estamos fazendo esse curso. Eu acho que é importante comemorar essas pequenas vitórias porque o curso é um pouco complicado e a gente merece um pouco de felicidade às vezes. Eu gostaria de agradecer a ilustríssima presença do meu caríssimo amigo David, e tá sempre aqui comigo e aceitou entrar nesse projeto maluco de cabeça e tá sempre colaborando com um monte de ideia maluca que a gente tem, uns convidados aleatórios que a gente puxa pra gravar do nada, que a gente tem que fazer roteiro às pressas e tudo mais. Mas é isso, você quer dar alguma mensagem final, David? Queria agradecer ao meu colega, meu caríssimo Guilherme, e gostaria de agradecer também ao Fiz Amigos e todas as pessoas que fazem parte dele. É um projeto muito bonito e sem essa equipe maravilhosa, assim, a gente não seria nada. Uma menção especial a Fred. Obrigado, Fred, você é muito legal, você é incrível, você é um orientador muito bom. Obrigado por ter ajudado a dar o pontapé inicial desse projeto e por guiar, de certo modo, a gente tão bem nessa caminhada tão divertida e complicada ao mesmo tempo. Obrigado, Fred. Valeu, Fred.